Olá, boa noite a todos. Ah, Hoje a gente vai ter sono, abordando, né, o tema sonolência, né? Sabemos aí da importância do sono. Boa noite, Alan. Boa noite, Maria de Hum, Lourdes, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Hoje é com a gente no começo da live aqui, Pois é, mas eu, você e a Aline aqui. Vamos aguardar Aline. a Aline. Isso. Vamos Mas, aguardar. vamos ver aqui, eu acho que ela está pedindo aqui. Isso, já está entrando também. Acho que o som está bom, Ótimo. estou te ouvindo bem, né? Tá ouvindo? E você está me ouvindo bem também, né? Tô. Olá, boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bom? Boa Então, noite, tudo bem? estamos com a equipe completa então. Vou dar um start para a live então, tá ok? Vamos lá. Então, a gente está iniciando aqui mais uma live da Academia Brasileira de Sono, né? Agora é 7h32 aí. E a gente, hoje, o tema que a gente vai desenvolver aqui com todos vocês, né? Ela está relacionada à sonolência. Né? Dentro da Semana do Sono, que começou na sexta-feira passada, no Dia Mundial do Sono, né? Até quinta-feira, que é amanhã, a gente vem com diversas atividades na promoção do sono, na promoção e nessa conversa do sono com a população geral, na qual especialistas relacionados ao sono das suas mais diversas áreas, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, toda uma comunidade de profissionais de saúde estão entregando um conhecimento, né, estão trocando, né, experiências, né, entre si e também com a população. Como eu falei anteriormente, né, foi uma sequência de lives que a Academia Brasileira de Sono vem realizando, e hoje, né, a gente vai desenvolver um tema bastante importante, uma queixa muito frequente na sociedade contemporânea, na sociedade atual, que é a sonolência. Né? A sonolência, né, que junto com a insônia, são os dois principais sintomas que nós observamos no dia a dia, né, das consequências diurnas de um sono, né, de baixa qualidade, de um sono de pequena duração, de um sono com comprometimento da regularidade. Né? Então, junto com a insônia, esses são podemos dizer, os sintomas cardinais, né, que remontam, né, a clínica nossa do dia a dia, que remontam até aquele indivíduo que não é um paciente, né, mas que ele pode, né, não necessariamente ter uma doença, mas ele pode ter uma restrição do tempo total do sono e ter essa queixa. Então, para desenvolver isso, né, nessa primeira parte, a gente vai ter a Aline e a Maria de Lourdes. A Aline, né, fisioterapeuta certificada, né, pela ABS, né, participa do núcleo, né, de fisioterapia da ABS. Maria de Lourdes, né, profissional odontóloga, bastante experiente, bastante capaz, né, de Minas Gerais, né, e ambas, né, junto comigo, né, meu nome é Alan, né, eu sou médico neurologista, também especialista em sono, e só atuo aqui em Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, né, nós três juntos a gente vai fazer nessa parte inicial, esses próximos aí 40, 50 minutos, uma conversa, 40 não, próximos 20 a 30 minutos, tá? Porque depois a gente vai ter uma troca, né, a gente vai, sai a Aline, né, sai a Maria de Lourdes, e entra, né, vai entrar o Bruno, vai entrar o Paulo Mei, e vai entrar a Lígia, então vai ter essa divisãozinha. Então vamos lá. Vocês estão preparados, vocês duas aí? Podemos começar com as perguntas? Sim, Tópicos? podemos. Podemos lá? Vamos lá. Tá bom. Enfim, vou puxar um tópico aqui para vocês. Vocês fiquem à vontade para trazer outros tópicos, desenrolarem da maneira que vocês acharem adequado. Eu vou começar com a linha aqui que está aparecendo mais próximo de mim, aqui, bem aqui embaixo, né? A respeito de sonolência. Né? Aline, a gente sabe que sonolência, então, como eu comentei, é uma queixa importante e frequente na população geral, né? E que muitas vezes ela está associada a maus hábitos do sono, né? Hábitos que não são muito adequados, né? Para uma boa, para você ter um bom sono restaurador. Que medidas a gente pode fazer, do ponto de vista de controle ambiental, para que a gente tenha um sono de melhor qualidade e isso evite, né, que a gente tenha um quadro de sonolência? O que a gente pode fazer, então, de controle ambiental, Aline? Certo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, né, é um assunto muito atual, né? O sono de uma forma geral, mas quando a gente fala em sonolência, né, sonolência excessiva, é algo que a gente vem eh, notando, percebendo que são muitas as pessoas e não é um dia ou outro, é normal um dia ou outro a gente, né, dormiu um pouco mal, aproveitou um pouquinho de uma festa, mas a gente tá vendo hoje a população em geral, né, estão tendo essa queixa de sonolência, de cansaço, né, e primeiro a gente precisa ver se essas pessoas estão dormindo
o tempo suficiente, né? Então, isso eu acho que é um das primeiras fatores aí que impactam bastante, que traz essa sonolência para essas pessoas que vêm trazendo essa queixa, que realmente é o sono não estando sendo feito da maneira, do quantidade ideal, né? Mas eu acho que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso aqui, sobre quantidade. Outra coisa é descartar alguma patologia, né? Mas quando a gente então não estamos falando então sobre quantidade, e patologia, vamos falar um pouco sobre algo comportamental, né? Acho que uma das principais coisas é a gente poder ter um ambiente adequado, né? Então, uma oportunidade de dormir em um horário adequado, com um ambiente adequado, então baixa luminosidade, uma temperatura mais baixa, que é o ideal, e hoje a gente com esse calorão, né, é difícil, então é algo que a gente precisa buscar para trazer uma qualidade melhor de sono e diminuir essa sonolência, né? Então, ter uma rotina mesmo, então ter horários regulares para dormir e acordar, né? Então, conseguir trazer uma rotina para esse seu sono e alimentação adequada, né? Então, também com horários adequados, não, isso também é importante. Uso de telas, né? Também a gente pode dizer que hoje também é um problema aí que a gente vem. Hoje a última coisa que a gente faz antes de dormir é olhar para o celular, é ver tela. Então, tem gente se expondo muito e muito tempo à tela, e isso também vai trazer uma qualidade de sono, né? Prejudicada, o que pode trazer aí essa sonolência, esse cansaço durante o dia. Algo que é interessante também, que as pessoas muitas vezes não estão tão atentas, é quem tem pet, né, cachorro, gato em casa, né, e que às vezes desperta várias vezes por conta, né, do bichinho de estimação, e isso às vezes não é percebido pela pessoa que está com muito sono durante o dia, mas ela nem percebe que ela não está conseguindo dormir de maneira adequada por interferência mesmo, né, do seu cachorrinho que dorme junto e acorda e a pessoa precisa levantar várias vezes para ir, enfim, ou até mesmo só mesmo do pet mexer e a pessoa despertar várias vezes, né? Então acho que basicamente é isso, né? Então se preparar para dormir, ter um ambiente adequado, acho que para começar aí eu acho que eu traria esses pontos. Aline, importante, né? Então você acaba colocando, né, da importância da luz, do som, de como isso tem que ser controlado, do conforto, né, de algo que a gente acaba esquecendo, principalmente nessa parte final dos animais de estimação, né, que é algo hoje que vivem conosco, né, muitas vezes dentro da casa, dentro do quarto e sobre a cama, né, e como isso impacta. E isso é bem importante, porque todos esses fatores, se eles não são adequados, eles podem reduzir nossa qualidade de sono. E essa redução da qualidade de sono ele pode, né, causar uma sonolência, que é o que a gente está discutindo hoje, né, bastante interessante aqui. Agora eu queria conversar um pouco com a Maria de Lourdes, se de alguma forma, né, junto com a Aline, a gente estava conversando um pouquinho de como o ambiente ele pode influenciar no sono e causar sonolência. Eu gostaria de saber de você um pouquinho mais, de Lourdes, se tem algumas doenças do sono, né, ou algumas doenças do sono que sejam mais frequentes, que por sua vez você observa no seu dia a dia, na sua clínica, né? Que doenças você lembraria, ou que você gostaria de chamar a atenção para o público em geral, né, que podem causar sonolência, Maria de Lourdes? Ah, sim. Primeiro, agradecer a participação, dar boa noite a todos. Na clínica, assim, a gente vê exatamente o que a gente vê na literatura, né? Eu trabalho principalmente, porque eu sou dentista, com os distúrbios respiratórios do sono, né? Pacientes encaminhados pelos médicos para tratar com aparelhos intraorais. Mas é interessante, porque é importante a gente fazer essa abordagem bem ampla do paciente, uma anamnese muito bem feita, porque a sonolência, às vezes a gente vê que a queixa da sonolência pode estar misturada, vamos dizer assim, com o próprio distúrbio respiratório, a apneia obstrutiva, mas pode ter outros fatores importantes também, outros distúrbios do sono, né, junto, e também os comportamentais, né, como a Aline falou aí, do ambiente e tudo, medicações também, né, então a gente vê muito isso, pacientes que utilizam medicações que podem causar sonolência,
pacientes com depressão, né, e que fica também uma sonolência ali relacionada à depressão, e outros distúrbios do sono relacionados também, né? Eu já tive pacientes com narcolepsia e apneia do sono, então é uma sonolência importantíssima, né? Mas tinha apneia e foi encaminhada a mim para tratar com aparelho intraoral e não com CPAP. Então, esses distúrbios, a gente tem que avaliar bem quais distúrbios do sono estão envolvidos, além da apneia obstrutiva do sono, e também as medidas comportamentais. Hoje em dia, como vocês falaram, né, nossa sociedade, ela está cobrando muito performance para todos nós, né, e acaba invadindo o tempo de sono. Então, você às vezes fica até mais tarde, ou trabalhando, ou estudando, ou vendo o computador, tela, e acaba que a gente fica com sono insuficiente, uma sonolência importante. Olha, que tema importante, né? Você comentou, né? Você como odontóloga e atuando muito, né? Praticamente, né? Imagina aí quase todo dia, ou praticamente com os pacientes com apneia do sono, e com esse olhar, né? Que vai além da apneia, né? Atento, né? Se ele está dormindo a quantidade de sono adequada ou não, que é o que você está dizendo aí, né? A identificação, né? E o tratamento, né? De uma comorbidade, né? Importante, que é a narcolepsia, apesar de ser uma doença rara, mas é uma doença tão rara quanto lúpus, tão rara quanto esclerose múltipla. Então, o médico de sono, o profissional de sono, ele vai acabar atendendo, e você é muito atento a isso. É algo que é bastante importante. E colocando uma frase ou uma palavra que eu achei bastante singular, né, e que sintetiza bastante a sociedade contemporânea que a gente vive hoje, né, que é a palavra performance. Né? Então, a gente vive, né, numa demanda por performance, numa demanda por produzir, numa demanda por entregar. E tudo isso, né, esses verbos que eu acabei colocando, né, eles são verbos que estão associados ao período de vigília. E se estão associados ao período de vigília, né, é quase em oposição ao sono, para a gente ter essa performance, para a gente poder fazer essas entregas, né, para poder, enfim, né, produzir mais, né, parece que é uma troca, um trade, e acaba comprometendo a quantidade de sono, ou mesmo a qualidade, e isso causando a sonolência. E ainda, Maria, só para a gente conversar um pouquinho, né? A gente sabe que, vou falar um pouquinho sobre tempo total de sono agora, tá? Que o tempo total de sono ele varia em função da idade, né? Então, as crianças de horas muito grande, não é grande, o ideal para elas, chegando a 16 horas por dia, depois isso vai diminuindo da primeira infância para a segunda infância, a adolescência reduz mais ainda, e depois na idade adulta praticamente estabiliza até o idoso, reduzindo só um pouquinho. Né? Quanto que você acha assim, que seria um sono ideal para a pessoa, para que ela possa sentir ter um sono, do ponto de vista de quantidade, adequado, para que ele possa ter uma boa função? Tem um número mágico ou um número central que você poderia falar ou comentar um pouco com a gente sobre isso? Pois a quantidade de horas de sono varia de acordo com a idade, como você falou, e tem também uma variação, né, para mais ou para menos, considerada normal, né, que não vai comprometer tanto o desempenho, a qualidade do sono. Então, ao longo dos anos de vida, a tendência é diminuir o número de horas de sono. Mas vamos falar de um adulto, né? De uma pessoa adulta, entre 7 a 8 horas de sono, podendo ter até 10 horas, né? Com um dormidor longo, ou menos, um dormidor curto, que chama, né? É aquele que ele dorme menos horas, mas ele não tem prejuízo, porque é o padrão dele. Né? Eu acho que é importante ver isso, dentro da sua idade, a quantidade. Desculpa. Não, saúde. Não, perfeito mesmo, né? A gente tem uma faixa, como você comentou, e aquilo, né? Existe, parece quase um mantra, um número mágico de 8 horas, mas você lembrou bem, não é para todo mundo. Né? Algumas pessoas vão ter um número de horas um pouquinho maior, e não por isso são preguiçosos, nada disso. Vão precisar de 8 horas e meia, 9, 10 horas, outros vão precisar menos. Né? Menor que 6 horas, enfim, faz parte também. Né? Isso é da variabilidade, da diversidade do ser humano. Né? A gente também tem essa diversidade em horas de sono. Agora eu vou começar um pouco com a Aline, né? Aline, né? Você atua aqui com a gente no Hospital de Ribeirão Preto, atua no nosso ambulatório de doenças do sono. Né? Ali você pratica, ali, né, seja toda a parte da fisioterapia do sono,
E quais são os fatores que você, atuando como fisioterapeuta do sono, né, e atuando muito, né, não especificamente, mas atuando muito com pressão positiva, com aquele aparelho, né, que os pacientes com apneia usam, que chama CPAP, né, que eles usam para abrir a via aérea, para conseguir respirar melhor à noite, né, mas excepcionalmente alguns pacientes a gente trata o CPAP, é só apneicos graves, a gente vai lá, indica o aparelho de pressão positiva, você vai lá no ambulatório, né, escolhe uma máscara para ele, ajusta os parâmetros do aparelho, algumas vezes faz telemonitoramento, monitoramento à distância, que isso é possível, outras vezes não, depende do aparelho. O paciente melhora, mas de repente depois passa um tempo, 6 meses, um ano, retorna, de repente ele volta com uma sonolência novamente. Né? Era um paciente apneico que tinha sonolência, melhorou com o tratamento, mas depois ele retorna. O que você pensa? O que acontece com esses pacientes com apneia? Que alguns deles, né, a sonolência retorna. Você pode desenvolver isso um pouco para a gente? Esses pacientes que usam o CPAP, a gente costuma ver um benefício muito grande em termos de sonolência, né? Então, é muito comum um paciente muito sonolento, tem uma apneia do sono, começa a tratar, seja com CPAP ou qualquer outro tratamento que seja indicado e eficaz para ele, ele passa a ter, normalmente, né, uma melhora muito grande dessa sonolência excessiva. Mas acontece, né? Acontece de ao longo do tempo, ou até mesmo depois do tratamento instituído, o paciente ainda mantém um residual, algo ainda de alguma sonolência que ainda o incomoda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar se o tratamento realmente está eficaz, né? Então, com o CPAP, isso fica um pouco mais fácil. O tratamento com CPAP permite, com dados objetivos, a gente ter mais uma confiança mesmo no tratamento de que ele está eficaz ou não, né? Então, seja até mesmo, seja por relatório de índice de apneia mesmo, que ele pode trazer para a gente, se está tendo algum residual de apneia ainda, então ele está lá usando o CPAP, mas será que está eficaz? Está tendo apneia ainda ou não? Então é possível a gente avaliar. Até mesmo está tendo vazamento e o vazamento levando ainda a um residual de apneia, né? E que às vezes até nem o aparelho demonstra, mas o próprio equipamento, o próprio vazamento, seja pela boca ou mesmo pela eh, um vazamento pela boca ou pela máscara mesmo, né, que está mal ajustada, podendo ainda trazer um tratamento não eficaz ou menos eficaz do que ele pode ser. Então, isso também tendo aí um prejuízo, muitas vezes, no residual de sonolência, né? Então, basicamente, primeiramente, a gente então precisa ver se esse tratamento está sendo eficaz mesmo ou não. Algo que tá tudo ok, tá eficaz, e não tem nada relacionado a isso, a gente tem que buscar outras formas que podem estar trazendo esse residual de sonolência, né? Então, por exemplo, e a gente acabou até de falar sobre isso, o paciente que tem lá uma quantidade de horas que ele dorme, usa o CPAP e todo momento de sono dele, ele vai usar o CPAP. Então, ele dorme lá 6 horas. Só que ele precisa de 8, né? Então, a gente tem que buscar isso. Será que ele está tendo um residual, uma quantidade de sono adequada para ele? E é para ele, porque é muito individual, né? Então, foi o que vocês falaram. A paciente pode estar, precisa de 8, 9 ou 10 horas. E ele está dormindo 6, está dormindo 7, ele vai ter uma sonolência durante o dia. Então, a gente precisa buscar entender se ele está tendo a quantidade de sono adequada para ele, até mesmo os horários, né? Será que ele está dormindo em horários adequados também, né? Então, também é algo que a gente precisa buscar. Rotina, né? Rotina durante o sono, rotina durante o dia. Então, mesmo usando o CPAP, ele pode estar ainda com residual por conta disso. Algo que a gente também precisa buscar é uso de drogas ou bebida alcoólica, né? Tem pessoas que acham que a bebida alcoólica ajuda no sono, então a gente precisa orientar de que ele pode até adormecer mais rápido, mas depois a bebida alcoólica ela traz uma fragmentação no sono, então a gente precisa entender se está tendo o uso, o abuso de bebida alcoólica, de droga.
a gente precisa buscar outras comorbidades associadas, né? Então, tá, ele tem uma apneia do sono, mas assim como já foi falado aqui também, olha, o paciente tinha uma narcolepsia, ou então tinha enfim, tinha um outro distúrbio do sono, síndrome da perna inquieta, né, que a gente chama, que também pode trazer fragmentação do sono, enfim, então orientar esse paciente a voltar no médico, isso é o que a gente faz muito, então voltar no médico que diagnosticou a apneia do sono, para agora reavaliar, né, como que ele está agora com o uso do CPAP, ainda com sintoma, então pode ter algo, precisa, né, buscar. E até mesmo, né, comorbidades psiquiátricas também. Então, a gente tem que conhecer, entender, estar atento. Medicamento, né, que também foi dito aqui, uso de medicamentos. Então, a gente também precisa conhecer os medicamentos para poder saber o que eles causam, quais são os efeitos dos medicamentos que os nossos pacientes usam, né? Então, basicamente, a gente ainda precisa investigar mesmo, investigar o porquê dessa sonolência, e são diversas causas, né? Perfeito, né? Então, você comentou aqui, né? Eu vou sintetizar um pouco. Comentou das possíveis, num paciente que tem apneia do sono, que ele foi tratado de maneira adequada, no caso do exemplo do CPAP, mas podia ser com dispositivo oral para a apneia do sono, né, de reposição mandibular, e que de repente ele retorna, né, com quadro de sonolência, a gente tem que abrir um diagnóstico diferencial, novamente, Isso. né? Saber se a apneia está tratada, se ela está bem tratada, né? Saber se o equipamento está bem ajustado, seja ele o dispositivo, seja ele o CPAP ou algum outro tratamento, né? Se for o CPAP, saber se está tendo vazamento, saber se né, o fixador está adequado, não está ali, olhar, né? Observar se ele aumentou de peso e a gente precisa de novos parâmetros, se tem algum remédio novo correndo, não é nem remédio, é o uso do álcool mesmo, né? Que está causando aí esse prejuízo da qualidade de sono, então tudo isso é importante, eu acho que você sintetizou bem. Agora, você só falar com o público nosso aqui, é que eu estou recebendo algumas perguntas, eu vou introduzir aqui no meio, tá? Então vocês podem ir escrevendo aqui, né, nas mensagens, nos comentários, eu vou lendo. Né? Tem a Luciane Carli, né? Ela perguntou se traqueomalácia pode interferir na qualidade de sono. Né? Eu vou acabar respondendo essa, né? A traqueomalácia é uma condição, né, em que a traqueia ela perde, né? Ela reduz a sua capacidade de se manter pérvida, de se manter estruturada, né, para a passagem do ar. Isso é uma condição que acontece com mais frequência em crianças, né, nas crianças de idade mais tenra, são as bem mais jovens, né, e essa traqueomalácia, sim, né, se ela for um pouco mais exuberante, for um pouco mais intensa, né, ela pode causar uma dificuldade para a criança respirar e pode fragmentar o sono. Então, se você existe a suspeita de traqueomalácia, se já existe até o diagnóstico, né, se a suspeita é procurar o profissional, né, especializado na área, principalmente o otorrinolaringologista ou o otorrinopediatra, né? Ele vai poder, enfim, fazer o acompanhamento adequado. Se já está diagnosticado, né? É importante reavaliar novamente para avaliar a necessidade ou não de intervenção. Muitas vezes é só observação, outras vezes é necessário um tratamento mais específico para essa condição. Né? A gente tem mais algumas outras perguntas, né? Tem deixa eu ver qual que é o nome aqui, a Mara Cristina. A Mara Cristina, ela fala que ela tem sonolência, ela já realizou vários exames de sono, né? E que os exames estão dizendo que ela deu tudo certo, os exames, ela fez vários exames, eles vêm todos normais, mas e ainda ela quer saber se mesmo assim ela pode ter apneia, né? Então, vou passar essa daqui para a Milene, né? Então, a Mara, ela fez vários exames do sono, não sei quais são, né? Mas, e mesmo assim, ela está em dúvida se tem apneia ou não. Você tem algum comentário para fazer para a gente, Maria de Lourdes? Eu tenho, eu vi mesmo essa pergunta. Primeiro, eu fiquei na dúvida também se os exames que ela fez, se ela fez polissonografia, porque para ela saber se tem apneia do sono, seria por meio da polissonografia, né, para descartar esse distúrbio do sono que poderia estar causando a sonolência dela, principalmente se ela tiver muitos microdespertares e tudo, né? Aí ela pôs exames de sangue, deu tudo certo. Exame de sangue, ok. O que eu falaria para você, Mara? É você procurar um médico de sono, realmente, para ele fazer tanto a avaliação clínica sua, né? Vai fazer uma boa anamnese e tudo. Provavelmente vai pedir uma polissonografia, vai ver também seus hábitos de sono, de vida e tudo, para investigar por que você está tendo tanta sonolência, né? Isso é que eu acho. A polissonografia eu acho que seria fundamental para descartar a apneia, com certeza. Obrigado, Maria de Lourdes. Olha, a Mara Cristina colocou que o exame de sangue estava tudo bem.
né? E a Maria de Vilmar, mas assim, a doutora Maria de Lourdes, ela comentou então, né, da importância, né, da investigação para uma doença do sono. Se for para a apneia, o exame mais sensível é esse mesmo, a polissonografia. Existem outros exames, né, mais simplificados, né, que o profissional de saúde vai poder fazer avaliação e indicar para pacientes de alta probabilidade ou que tem alta chance de apneia. Atualmente tem alguns dispositivos mais simplificados ainda que servem apenas para rastreio, então a gente fica atento a isso, tá? Tem uma outra pergunta, deixa eu encontrar aqui, que é alguma coisa de sono leve. Vamos ver se vocês me ajudam, Sono Eline. leve, isso, olha, tá aqui. Porque algumas pessoas têm o sono mais leve que outras e como isso influencia na sonolência. Posso tentar? Quer tentar, Aline? Deixa para mim, você que sabe. Não pode, eu fiquei já pensando em limiar de despertar, né, mais baixo, até um pouco de má percepção do sono, né, pode também achar que tudo, né, o limiar de despertar e muitas vezes está até associado mesmo, né, uma má percepção do sono que acaba despertando com mais facilidade mesmo e muitas vezes até achando que não dormiu, né, então eu acho que você pode complementar, sim. Não, mas é isso mesmo, né? Um paciente que tem um sono mais leve, muitas vezes é porque ele tem a percepção de que ele acorda mais vezes durante a noite, né? Isso pode ter muitos fatores. Ele pode acordar mesmo de fato, porque o ambiente não está adequado, está barulhento, porque está quente, né? Está muito claro, porque o marido ronca, né? Sim. Porque o gato está subindo e descendo, tudo isso pode ser motivo. Né? Outras vezes pode ser essa variabilidade genética que também se expressa no limiar para despertar, na tua propensão, né, para você acordar enquanto você está dormindo. Né? Todo mundo acorda se você tiver algum estímulo, seja ele interno, uma febre, né, um sintoma de refluxo, né, uma dor, né, seja de origem externa, né, eu comentei ali do quadro mais ambiental, todo mundo vai acordar. Só que o estímulo necessário para fazer esse despertar ele é variável. E muitas vezes nesse indivíduo que é dito como sono leve, talvez ele possa ter um limiar para despertar, uma quantidade de estímulo para que ele acorde que seja menor. Então essa variabilidade existe. Aí o que essa pessoa deve ficar atenta é que ela deve ter que fazer um controle ambiental mais adequado, né? Então, algumas vezes quando o ambiente não é adequado é usar, né? Se é muito claro, usar tapa-olho, se você não tem blackout, nada disso, usar tampão auricular, se o som vem de fora de um bar, de uma lanchonete, né? Se é do lado do aeroporto, né? Então, tudo isso você vai fazer medidas para que possa minimizar essa fragmentação. Tá? Mas se por agora falando com o público de novo, né? Se vocês tendo dúvidas, vocês podem perguntando para a gente no comentário. Eu, doutora Maria de Lourdes, doutora Aline, a gente vai abordando aqui com vocês aqui. Eu Agora acho que eu posso, vou. só sobre isso, eu fiquei pensando assim, a gente fala muito do sono só durante o sono, né? Eu sempre considero muito a questão de tomar da exposição à luz, a exposição ao sol durante o dia, né? E o quanto isso traz muitas vezes um sono de mais melhor qualidade mesmo, né? Então eu acho que tudo que a gente faz durante o dia, logo que a gente acorda, é o que vai eh, acabar trazendo, né, refletindo no nosso sono. Então, acho que até mesmo ainda para essa pergunta, eu devolveria, talvez, se a pessoa tem se exposto mais bastante ao sol durante o dia, né, logo que acorda, é algo tão importante, né? Perfeito. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais abrangente para vocês duas, né? Então acho que a Maria de Lourdes responde primeiro, e depois a Aline, né? Pode complementar, né? A sonolência, né? Que essa é tudo. Vou só para a gente lembrar um pouquinho. Sonolência é a nossa capacidade, não vou dizer bem capacidade, mas a nossa propensão para dormir, né? E a sonolência nem sempre ela é uma doença, né? A sonolência ela vai ser uma doença quando ela é excessiva, quando ela compromete o nosso dia a dia, quando ela acontece o dia inteiro no período que a gente devia estar em vigília ou acordado. Aí ela vai ser uma sonolência que a gente vai considerar excessiva, né? A sonolência ela pode ser normal quando ela acontece no final da noite, ela é normal quando acontece depois do almoço no adulto. Então essa sonolência depois do almoço, essa sonolência no final da noite, ela é normal, e isso é para todo mundo. Entretanto, quando ela é de demasia, quando ela é muito intensa, quando você está no trabalho no meio da tarde está sonolento, quando é 10 horas da manhã e você já está pescando, né? Possivelmente uma sonolência. E ela pode ser tão dramática ou muito dramática, ela pode ter consequências que são ainda maiores. Então, aqui que vai minha pergunta para a doutora Maria de Lourdes, que consequências, né, a gente pode observar da sonolência? E aqui é bem aberto mesmo, viu, Maria de Lourdes? Você pode falar do que você quiser, das consequências mais diversas, né? O que o indivíduo, como a sonolência ela pode se manifestar no nosso dia a dia? Quais são as consequências da sonolência no nosso dia a dia, então?
Olha, é como você falou, pode ser dramática, né, a sonolência. Se for uma sonolência muito importante, e também o momento que ela ocorrer, porque às vezes, como você falou, assim, às vezes a pessoa está no trabalho, por exemplo, um motorista profissional, né, ou um operador de máquina. Eu já trabalhei muito em programas de sono em empresas para evitar acidente. Eu, como dentista do sono, da equipe multiprofissional para tratar. Então, assim, eu vi muito isso, né? O impacto da sonolência acarretando acidentes mesmo, né? E como que o tratamento melhorou isso drasticamente. E também, não só os acidentes, mas a performance também, porque o cognitivo fica muito prejudicado também, né? Então, aquele pessoal que trabalha num ambiente administrativo, um analista de sistemas, né? Um pessoal assim, não o operador de máquinas propriamente, ele também fica com um problema drástico aí, absenteísmo, mesmo presenteísmo, né? Ele está lá no trabalho, mas ele não dá conta de fazer o trabalho. Isso é muito, muito importante e deve ser muito avaliado mesmo, essa sonolência. E eu queria só pontuar uma questão que eu acho que é importante nessa avaliação da sonolência, porque a gente sempre trabalhou muito com isso nas empresas, é também a questão do cronotipo. Porque se é uma pessoa que tem, às vezes, um cronotipo mais vespertino e ele é obrigado a acordar muito cedo para ir trabalhar, período da manhã, aí ele está muito sonolento, e às vezes o que tem que ajustar é o horário dele para o cronotipo dele. Não é exatamente porque ele tem realmente um distúrbio do sono, propriamente assim, nesse sentido, né? Então, eu acho que a sonolência, ela impacta, e impacta também na qualidade de vida, porque às vezes a pessoa não dá conta nem de participar de lazer, ela tem até desânimo de sair, ela quer dormir. Perfeito, perfeito. E você tem um tópico importante, a parte de cronotipo, né? E esse desalinhamento, como isso pode provocar também a sonolência, né? E ela pode ser tão impactante, né? Que pode causar acidente, e pode causar acidente automobilístico, acidente de trabalho também, né? Pode estar associado a um, né, mais desastroso que a gente tem na área de saúde, que é a própria morte, né? E aí, né, você gostaria de complementar com mais alguma consequência, seja na esfera da sonolência comprometendo uma criança na escola, ou a sonolência também promovendo, enfim, a redução do desempenho, de repente, do esportista ou algo parecido? O que mais você poderia Sim, eu comentar? acho que nessas relações, né, nas próprias relações pessoais, nas relações familiares mesmo, e no aprendizado, né? Então, eu acho que acaba tendo um impacto grande e trazendo aí o que todo mundo hoje fala e gostaria, que é produzir, produzir, e tem um impacto na produtividade, no desempenho, né? Então, a sonolência acaba trazendo um impacto além de risco de morte, de acidente, mas também das relações, né, que são tão importantes. Então, tá. A gente tem uma pergunta aqui do Lucas, né? Então, ô Lucas, aqui é quase uma consulta aqui, viu, com o Lucas? Mas vamos lá, tô brincando. O Lucas fala assim, eu acordo 4h50 da manhã, isso é bem cedo, né, para fazer atividade física, faz musculação e o aeróbico. E minha energia na parte da manhã fica ok, tá? Mas às 14 horas em diante, né, parece que desligou a tomada. É normal? Né? Então, vocês dois fiquem à vontade para... Ele acorda muito cedinho, já começa a fazer atividade física a 1000 por hora, mas chega às 14 horas, ele, enfim, a tomada cai, o disjuntor cai. Isso é normal ou não? O que vocês acham? Eu acho que eu acho que é muito cedo, 4h50 da manhã, é um horário, eu acho que pode ser, né? Que tem uma privação de sono, porque ele deveria, não sei o cronotipo dele, o horário que ele deveria levantar, mas ele está deixando de dormir um bom tempo aí, e aí, beleza, ele faz a atividade, ele fica animado, alerta de manhã e tal. Mas isso aí vai ter um débito de sono, que com o passar dos dias, das horas, vai ser cobrado. É isso que eu acho. É,
Perfeito, perfeito. Existe uma possibilidade de uma privação do sono. Queria complementar, Aline? Eu acho que se ele dormir às 7 da noite, às 8 da noite, mesmo assim a gente sabe que não é o adequado, o ideal, né? A não ser que, pelo visto aí, a gente não sabe cronotipo, se ele é matutino ou não. Pode parecer que sim, né? A não ser que for com muito sofrimento que ele acorde, mas assim, aparentemente tem um prejuízo mesmo, e é natural que depois do almoço, se a gente, né, que não acorda às 4h30, tem depois do almoço, um soninho, eu acho que acaba tendo esse impacto mesmo. Eu acho que tem que pesar o que está sendo mais importante, né? A gente falou sobre performance logo no começo, né? E hoje o que a gente parece que a busca é muito pela performance, mais do que a saúde mesmo, né? Então eu acho que é isso que teria que buscar esse equilíbrio, né? Esse despertar tão cedo para a academia, qual é o objetivo, né? Onde que você está deixando de investir, né? Investindo aí nessa performance, muitas vezes, enfim, também acredito que possa ter um prejuízo, sim, se não tiver bem equilibrado aí esses horários. Eu acho que vocês duas, eu acho que elaboraram bem. E, Lucas, eu acho que o recado que fica é o seguinte, assim, Lucas, tem que ver o quanto você está dormindo, né? Se vai a quantidade adequada ou não. Né? Possivelmente, às 14 horas em diante, esse quadro de cansaço, fadiga intenso que você esteja sentindo, né? Pode ser um sintoma, né, que seu sono não esteja adequado, seja de quantidade, qualidade ou regularidade. Né? A regularidade pode ser porque você seja um vespertino que está tentando acordar muito cedo, e isso tem um desalinhamento, né, e você tem esse sintoma, pode ser que você não esteja dormindo em quantidade adequada, que é o que a doutora Lins falou agora, né, e antes do cronotipo é o que a doutora Maria Lourdes falou, né, então, assim, eu acho que, na dúvida, você procura um profissional de saúde para fazer uma boa avaliação, tá? Pode ter outros fatores envolvidos, seja medicações, até doenças clínicas, né, diversas doenças clínicas que podem causar isso também, então procura uma avaliação, uma orientação profissional para isso. Gente, assim, agora, né, a gente está 8h08, né, e às 8h10 vira abóbora, a gente vai trocar a turma, né? Então, eu gostaria de deixar a palavra primeiro para a Maria de Luz, depois para a Aline, né, para fazer suas considerações finais, né, sobre esse tema da sonolência, né, tema que a gente está falando aqui hoje. Mas, Luz, a palavra é com você. Pois é, eu acho que a mensagem final que eu quero deixar é até com o que o Lucas falou, né? A mensagem da Semana do Sono, né, desse ano, priorize seu sono, né? A saúde do sono é muito importante, então, às vezes, repensar esse horário de levantar para fazer academia, será, como a Aline falou, será que é necessário mesmo? Quais são as prioridades? Mas o sono é importantíssimo, porque o sono é para a vida, né? A gente precisa do sono tanto quanto a gente precisa de respirar, de água, de alimento para viver. Então, a minha mensagem é para todos que estão aí, para realmente repensar o sono e priorizar o sono. Perfeito, Maria de Lourdes. Temos que priorizar mesmo, né? Isso é todo dia, isso não é só na semana do sono. Aline, suas palavras. Olha, eu vou na mesma linha, que é priorizar o sono mesmo, é isso que a gente está nessa semana aí buscando, então acho que é, normalmente uma semana que traz essa conscientização, né, que se aproxima mais da população, né, a gente que trabalha muito com sono, mas acaba que é na semana do sono em que a gente fala mais para o público e que esse público, né, que as pessoas estejam abertas, queiram valorizar e priorizar o sono, né, algo que seja em quantidade, seja em qualidade, né, buscando entender se tem algum distúrbio do sono, ou se está dormindo o tempo adequado. Eu acho que tudo é válido quando se trata de sono, de qualidade de sono, de quantidade de sono, essa conscientização. Então, que todos possam aproveitar bastante, que tem bastante coisa ainda acontecendo, lives, eventos, né? Então, entrar aí no semanadosono.com.br que tem as informações todas. E, mais uma vez, agradecer. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora Maria de Lourdes. Muito Boa obrigada por noite, estar amiga. aqui com a gente. Boa noite, doutor Boa Alan. noite. Boa E noite, doutora obrigada. Alan. Obrigada. Alô, Tchau, Aline, tchau.
Beijo, Lourdes. Obrigado pela colaboração. Vocês, a gente vai continuar aqui na live, para quem está aqui. A gente vai fazer a troca do time, né? Então, a doutora Aline e a doutora Maria Luísa estão saindo agora, muito obrigado. E Obrigada. agora Tchau, tchau. o outro time, tá? Então, a gente, na sequência, a gente vai continuar falando, né, sobre sonolência diurna, não, desculpa, sobre sonolência, né? Sobre sonolência excessiva, né? E a gente vai ser com outros profissionais, né? A gente vai estar aqui com o Paulo May, né? O Paulo May é médico neurologista, né? Professor da UFSCar, né? Atua também na região de Campinas, né? O Bruno Duarte, o Bruno Eutorrino, aqui também no interior de São Paulo, né? Também com certificado em sono. Bruno, nós vamos começando aqui, né? E nós vamos tocando aqui e eu vou tentando, enquanto você responde, fazer uma pergunta aí para você ir desenvolvendo, e depois eu vou tentando resolver aqui com respeito do Paulo e da Lígia. Pode ser assim? Claro. Então, tá bom. A gente tem, né? A gente está comentando hoje sobre sonolência, né? E a sonolência é uma queixa frequente nos nossos consultórios, né? Ela tem múltiplas causas. Você, como médico otorrinolaringologista, com certeza você vê muito paciente com sonolência, né? Eu gostaria de saber, assim, na tua avaliação, quais são os pontos mais frequentes, ou as condições mais frequentes que estão associados à presença de sonolência nossa no dia a dia? O que você pode dizer para a gente? Bom, eu acho que, primeiro, que tem sido uma queixa cada vez mais frequente, né? E ela é cada vez mais frequente porque a síndrome do sono insuficiente, quer dizer, a privação de sono, você dormir menos do que você está geneticamente determinado para dormir, tem sido o mais importante, porque, como a campanha diz hoje em dia, né, a gente tem que priorizar, fazer do sono uma prioridade. Até então, acho que nos últimos tempos, com o desenvolvimento, tecnologia, as pessoas estão achando que sono é perda de tempo. Não entende tudo o que acontece durante o sono, que é fundamental para praticamente todas as nossas ações durante o dia e para a nossa longevidade também. Então, sem dúvida nenhuma, privação de sono entra aí, desde idosos, dando aula na faculdade, alunos, né, trabalhadores, as pessoas não priorizam. Então, sem dúvida, isso daí, acho que isso é mais importante. Quando a gente pensa em priorizar o sono, dá importância para ele. Tá tudo bem aí? Tá difícil de entrar? Continuo falando, quer que eu saia para entrar de novo? Pode continuar, Bruno. Eu estou tentando resolver aqui Tá. e vai desenvolvendo, fica à vontade. Você pode desenvolve tanto esse diagnóstico Isso. diferencial relacionado, como a gente pode avaliar a sonolência Claro. também. E Sem fica à dúvida. vontade. Para desenvolver. Tá ótimo. Outra coisa que é bastante importante é a apneia obstrutiva do sono, né? Não é porque eu sou otorrinolaringologista que a apneia ocorre na faringe, na garganta e que a gente vê bastante, que é uma coisa da especialidade que eu trabalho, né? No EPSO, no estudo da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, falou que 1 a cada 3 adultos é portador de apneia obstrutiva do sono. Se a gente está superdiagnosticando ou não é outro assunto, mas a gente sabe que é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, se você dorme aproximadamente aquelas horas que você costumava dormir e que antes era satisfatória e agora não, pensar que a qualidade do sono não está boa. Se você roncar bastante alto e tiver pessoas que presenciem pausas respiratórias e tal, é possível que você esteja com apneia obstrutiva do sono. Vá procurar um médico especialista que vai solicitar, vai fazer uma história clínica, vai solicitar uma monitorização de sono e aí a gente vai ver. E a última coisa que eu queria destacar são as insônias, né? Insônia também tem aumentado a incidência com o mundo moderno, com o estresse. Na pandemia a gente viu um pico de insônia, que é diferente de privação de sono, porque a insônia é você ter sono, ter todas as condições favoráveis para dormir e não conseguir iniciar, manter ou finalizar o sono, né? Então, e aí a gente vê na menopausa, né, em períodos de estresse. Então, assim, é importante. Então, eu destacaria privação de sono, insônia e apneia obstrutiva do sono. Obviamente que tem diversas outras, mas eu destacaria essas 3. O que eu acho interessante nessa investigação, nessa avaliação, é na conversa mesmo, né? Quer dizer,
em períodos de folga, em períodos que não tem as pressões sociais para acordar, que horas você costuma dormir, que horas costuma acordar, quantas horas são suficientes? E aí você vê no dia a dia o quanto que você está dormindo e você faz a conta para saber se você está dormindo menos do que você deveria. Acho que para privação de sono, esse básico aí é interessante a gente verificar através de história clínica, né? Perfeito. Seria mais ou menos isso. Não, o Bruno, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu tentei tudo que era possível aqui, conversei aqui com a Beatriz, que era a nossa assessoria, Claro. e por algum motivo deu algum problema aqui no Instagram. A gente vai fazer o seguinte, se Vamos ficar sair? público, eu vou interromper a live e já Claro, vou reiniciar. Assim que eu reiniciar, logo depois, né, você, o Paulo e a Lígia, por favor, tá? né, peçam para entrar para eu poder reiniciar aqui com vocês, tá Tá bom? joia. Vou... Está começando a live novamente aqui, a live de sonolência. A gente teve uma dificuldade ali, né, na live anterior ali. Na verdade, essa daqui é uma sequência, né? E a gente vai para a segunda parte aqui da live. Olha só. Tá. Aí a gente vai agora, nesse momento, a gente vai ter a participação do Paulo May. E... Tudo bom, Paulo? Boa noite, tá me ouvindo bem? Te ouvindo? Oi, Tá perfeito. boa noite, tudo bem? Boa noite, Lígia. Boa noite, Paulo. Bom vê-los aqui. Tive uma dificuldade inicial aqui com a plataforma, mas agora deu certo. Tudo bom, Paulo, Alan, tudo Lígia, bem? o Bruno E tá você? entrando, eu já tô dando boa noite pro Bruno antecipado. Peço desculpas aqui, não tá alinhado no uniforme, mas tive um pequeno problema aí de logística e a camiseta tá a 140 quilômetros, então hoje eu não vou poder usar ela aí, mas na próxima eu uso, só para pedir desculpas aí para não ficar uniformizado, mas estamos aqui. Tranquilo, tranquilo. O importante é que você está aqui, né? Agora estamos praticamente, eu acho, nós três, talvez nós quatro. O Bruno, o Bruno já entrou. Pronto, time completo. Boa Então, noite, pessoal. esse jogo agora. Agora não tem como a gente perder. Já falei bastante já. O Bruno já falou sobre o diferencial de sonolência. A gente já teve antes, né, a participação, né, da Aline, da Maria de Lourdes, né, fisioterapeuta, odontólogo, ambos certificados, muito competentes, né, desenvolveram vários tópicos aí relacionados à sonolência. E aqui eu pretendo desenvolver outros com vocês. Né, a Lígia, como excelente profissional odontóloga também, né, o Paulo May, neurologista, o Bruno, otorrinolaringologista, né, tem super profissionais experientes que vão poder nos ajudar um pouco mais para entender o que é essa tal da sonolência, né, e o porquê que a gente tem tanto sono hoje. Né, e um dos motivos, né, o Bruno já desenvolveu um pouco a respeito de algumas condições clínicas, né, mas eu vou fazer o contrário aqui, vou deixar uma pergunta para vocês aí, para vocês desenvolverem, que assim, ó, a população hoje, ela vive, de certa forma, comparativamente, possivelmente, mais sonolenta do que já foi no passado. Né, 10 anos atrás, 20 anos, 50 anos atrás. Possivelmente hoje se vive com mais sono do que anteriormente. Né? E a gente observa que as pessoas usam diversas substâncias, né, para se manterem acordadas. Né? E daí eu queria ver, vou começar com a Lígia aqui então, Lígia. Que substâncias é essa que você ouve falar que a população tem utilizado para se manter acordada? Algumas são bebidas comuns, Não. outras podem ser... Comenta um pouquinho para a gente aí, Lígia. Então, todo mundo recorre muito a refrigerante, cafeína, café, enfim, e estimulantes, né? Muitos estimulantes, suplementos que mantêm a pessoa acordada, mas de fato isso dá um prejuízo muito grande, né? Porque quando chegar à noite a pessoa não vai estar muito agitada, especialmente se isso for consumido próximo da hora de dormir. Né? E acaba prejudicando demais o sono. E, de fato, a gente vê mesmo que a população, isso é em termos mundiais, acredito, né? Se a gente considera a cidade de São Paulo, por exemplo, começou a ter uma iluminação no início de 1900, né? Quer dizer, as pessoas do passado estavam muito mais à mercê do que a natureza nos dava, né? O ciclo claro-escuro e o sono vinha a partir do escurecimento, né? E hoje não.
né? As pessoas, ao contrário, lutam para ficarem mais acordadas, né? Como você está dizendo, recorrem até a essa diversidade aí de estimulantes e que não deveriam fazer isso porque realmente prejudica muito a qualidade do sono, né? Perfeito, perfeito, Lígia. Assim, ó, a gente aqui, eu vou fazendo algumas perguntas e eu também vou interagindo com o público. Né? A gente aqui tem uma professora, é Milka Abda, né? A Milka, ela é professora da graduação de medicina, né? E ela fala que ela tenta conscientizar os alunos quanto à importância do sono, mas ela vê que isso não é muito frutífero, porque eles estão privados de sono. Né? Então, eu vou colocar aqui para o Paulo, que também é professor aí de medicina, né? De que forma a gente pode conscientizar os alunos, né? Ou que você tem feito isso, ou que você pensa em fazer, né? De que forma que a gente pode trabalhar com os alunos para que eles sejam entendam um pouco mais sobre a privação do sono, né? Sobre as consequências da privação do sono, que vão muito além da sonolência. Paulo, contigo. Perfeito, Alan. Realmente, né, a gente está lidando com um tema que é bastante prevalente e até difícil de mensurar, né? Porque os estudos aí divergem um pouquinho da prevalência de sonolência excessiva diurna na população. Varia desde 2% a 30%, dependendo da técnica que você usa, mas a gente sabe que é uma porcentagem alta. No caso dos estudantes, eu acho que entrou muito do que vocês já comentaram, a Lígia comentou, na parte anterior também, as meninas comentaram, a Maria de Lourdes, a Aline, de privação de sono, acho que é o mal do século, é a privação e insuficiência de sono, e o sono de má qualidade também, né, resultam em queixas como a sonolência excessiva diurna, não só a fadiga, perda de desempenho intelectual, físico, etc. Entre as medidas para estudantes da medicina e de áreas correlatas, eu acho que o que eu mais acredito é educação mesmo. Eu estava comentando sobre isso numa palestra segunda-feira que eu fiz para público acadêmico na faculdade, sobre o sono, na Semana do Sono. E eu peguei 2 exemplos de artigos que são interessantes, porque assim, eles testaram a educação do sono. É o que a gente está fazendo aqui, né? Só que eles fizeram uma sessão de 1 hora de esclarecimento de dúvidas. Em um artigo eles testaram isso para atletas mulheres neozelandesas, de um esporte chamado netball, então jovens também, que nem os nossos estudantes, e num outro para jogadores de rugby também neozelandeses, quer dizer, um público masculino, um público feminino jovem, né? Os nossos estudantes também são atletas, enfim. E o que eles perceberam é que os pesquisadores ficaram surpresos porque uma hora de educação, de conversar, esclarecer dúvidas, explicar para eles o que é sonolência, por que acontece, o que eles estão fazendo errado, já foi suficiente nesses atletas para causar uma mudança duradoura por semanas. Então, entre as medidas, eu acredito muito na educação, que é um das metas aí da Semana do Sono. Perfeito, assim, é essencial, né, que ainda mais como alunos, né, da área de saúde, no caso de medicina, que eles estejam conscientes, né, do impacto da privação do sono. E daqui eu vou lembrar um estudo, né, um estudo que poxa, eu acho que já tem uns 20 anos, já mais de 20 anos, ele é da década de 90, né, um estudo que regulamentou, né, o tempo de trabalho da residência médica. Foi feito um trabalho que foi publicado no New England, né, com residentes de UTI. E eles tinham uma jornada de trabalho bastante extensa, com semanas muitas vezes superior a 90 horas. E nesse estudo, a intervenção era fazer com que eles tivessem uma jornada de até 60 horas e descanso após plantão. Então, eles tinham uma jornada que era acima disso, e a intervenção era, olha, vocês estão no máximo 60 e vão ter descanso após plantão. E o desfecho era erro médico. E o que eles observaram? Que após essa intervenção, o número de erros médicos diminuíram de maneira muito significativa. Né? Sejam erros quanto ao diagnóstico, sejam erros quanto ao tratamento. Ou seja, né, reduzir o número de horas de trabalho, né, reduzir o tempo de vigília e aumentar a sua possibilidade, não quer dizer que eles dormiram, mas possivelmente dormiram mais. Né? Isso não foi mensurado o tempo que eles dormiram a mais. Mas reduzindo o tempo de atividade, possivelmente eles aumentaram o tempo do sono e, consequentemente, reduziram os erros médicos. E erro médico dentro do UTI está associado ao quê? Possivelmente aumento de mortalidade. Isso não foi mensurado, tá? Mas a gente pode, né, suspeitar que isso possa ter acontecido. Então, para os profissionais de saúde é saber que o impacto da sonolência ela vai além, né, do impacto em si próprio, ele vai também para o paciente, né, na qual, né, a sonolência ela pode levar a um erro de julgamento, né, que pode levar, né, a um diagnóstico inadequado ou mesmo, né, um erro de atenção e você prescrever um medicamento incorreto. E isso levar às consequências do profissional. Então, viu, Milka, eu acho que é importante você conscientizar que essa responsabilidade vai além da própria responsabilidade, vai responsabilidade com o paciente, responsabilizando eles disso, eles tendo consciência.
Mas mudando um pouco de assunto agora, ainda de parar de falar um pouquinho sobre médico e medicina, né? E a gente para falar com o público, né? Eu queria falar um pouco aí com o Bruno. O Bruno já desenvolveu um pouco, né, da importância da sonolência, de como a sonolência ela conversa com a apneia do sono, né? Mas eu queria perguntar para o Bruno assim, no seu dia a dia, existe alguma escala, né, algum questionário que a gente pode utilizar que seja de maneira fácil, né, ou até mesmo auto-aplicável, né, que a população em geral, ela de repente pode procurar aqui na internet para saber, né, ter não que venha só diagnóstico, mas ter uma estimativa, uma referência se está mais sonolento ou não, Bruno? Sim, só voltando no que você falou, que eu trabalho na Coreme do hospital, né? E hoje em dia esse trabalho, falando de 60 horas, é cobrado e ocorre muito mais do que ocorria antes, é motivo de brigas homéricas, né? Mas eu não tenho dúvida que nem na UTI, eu trabalho na parte cirúrgica também, é fundamental, isso foi muito importante. Eu acho que assim, os questionários, eles são importantes, especialmente para você publicar trabalho, para verificar se o seu tratamento está eficaz, é bastante importante. Eu acho que eles não substituem, assim, estou falando uma história clínica, uma conversa, entender a pessoa que está envolvido com isso. Mas quando a gente pensa em fazer para o público leigo, aí eu acho que o primeiro, né, que a gente mais vai falar é a escala de sonolência objetiva de Epworth, né? Que, para quem não sabe, são 8 perguntas e em cada pergunta tem de 0 a 3 que você preenche. Nenhuma, pequena, média ou alta, moderada ou alta chance de você cochilar em 8 situações. Ou seja, 3 é a nota máxima em cada item, 24 seria a nota máxima, quer dizer, a pior sonolência que tem. Eu parado no trânsito, andando como passageiro de carro por mais de 1 hora sem ter bebido bebida alcoólica. Qual a chance de cochilar? 0, pequena, nenhuma, pequena, moderado ou alta chance. Aí você preenche e se você tiver maior que 10, maior ou igual a 11, é considerado sonolência excessiva diurna. Então, eu acho que esse seria um bom ponto de partida. A partir daí, a gente pode... E daí, pensando que a partir daí você pode ser diagnosticado como uma pessoa sonolenta. E aí, sonolência é um sintoma de alguma coisa que está causando. E aí sim, a partir daí, a gente faz diversas investigações e aí podem entrar outros questionários que podem ser feitos aí. Perfeito, Bruno. Então, é aquilo que você comentou, né? Só eu vou frisar o nome aqui, existe uma escala de sonolência chamada de Epworth, né? EPWORTH, o Bruno comentou agora, ela é auto-aplicável, de repente pode auxiliar, né? Vocês saberem se tem mais sonolência ou não, mas isso, com certeza, como o Bruno salientou muito bem, não substitui uma avaliação clínica, né? Que é muito superior. E agora eu vou passar para o Paulo um pouco aqui. Paulo, a respeito de medicações, né? Isso também conversa com profissionais de saúde, né? Mas a gente tem observado o uso inadvertido de substâncias, né? Nos indivíduos que estão sonolentos, por diversas causas, mas a grande maioria possivelmente por privação do sono, que está dormindo menos do que precisam. A gente observa, sejam estudantes de graduação, sejam concurseiros, né? Ou seja, o pessoal da Faria Lima, quem trabalha em São Paulo fala isso, né? Utiliza uns remédios, parece aí. O que você tem para me dizer? De que remédios são esses? Como é que eles têm sido usados? A indicação está correta? E quais são os possíveis eventos adversos ou efeitos colaterais desses remédios, Paulo? É interessante isso porque a gente negligencia muito o efeito medicamentoso, né? Tanto medicações que são usadas para manter a vigília, quanto o contrário, né? Então, assim, eu já vou entrar nas que causam vigília, mas pensando no outro exemplo, né? A pessoa está com sono ao longo do dia, ela está cansada, às vezes está privada de sono, e chega à noite ela está com dor de cabeça já porque efeitos colaterais da privação, está com dor de cabeça, fala assim, agora eu vou relaxar, vou tomar um analgésico, vou dormir. Daí ela toma um remédio aí, eu não vou falar marcas, mas vários com cafeína, né? Então a gente também às vezes prescreve sem saber que tem cafeína, tem remédio que tem 2, 3 doses de um expresso, né? Agora, das medicações para manter a vigília, é muito comum a prescrição e é mais comum ainda, como você mencionou, Alan, o abuso, né? Então a gente tem o uso de medicações que são lícitas, substâncias ilícitas, inclusive. Você falou do pessoal executivo, né? Eles fazem uso bastante, inclusive, de algumas substâncias ilícitas, né? Mas ficando nas listas, a gente tem
desde a cafeína, né, que é um antagonista aí da adenosina, né, que a gente usa, né, uma xantina, que nem a taurina, também tem energéticos, né, não só, a gente fala desse paciente assim, você consumiu cafeína? Ele fala, não tomei café. Mas aí você vai perguntar sobre produtos com cafeína, né, então guaraná, chá preto, energético, pré-treino, etc, né. E existem os psicoestimulantes, que podem ser os mais causadores de efeitos próximos de uma descarga adrenalínica, aí, né, como a lisdexanfetamina. A anfetamina no Brasil não tem, mas tem lá fora. Em uma menor escala, parecido, símile, mas não é bem anfetamínico, o metilfenidato, que todo mundo conhece aí antigamente como Ritalina, mas hoje está com a patente quebrada, então você tem, é de fácil acesso, é barato. E os com menos efeitos adrenérgicos é a modafinila, a armodafinila. Então são todos, infelizmente, comercializados muito, inclusive clandestinamente, né? Até debaixo do nosso próprio nariz. A gente está falando de estudante de medicina sem querer voltar ao tema, mas é importante que os nossos estudantes mesmo, eles fazem uso indiscriminado, sem orientação médica, e aí você às vezes está mascarando uma causa que não está sendo vista. Por exemplo, um paciente que tem sonolência porque tem apneia do sono. Aí ele fica usando, mas o sono dele continua ruim. E as consequências a médio e longo prazo, cardiovasculares, cognitivas, endócrinas, continuam. Perfeito. Muito obrigado, ô Paulo, falando aí sobre essas substâncias, né? Listas e listas que promovem em vigília, e como a gente vive uma sociedade que valoriza tanto ficar acordado, o uso delas parece que tem sido, parece não, com certeza tem aumentado. Lígia, assim como você, muito menos que você, eu tive a oportunidade de frequentar um pouco o Neurosono. Você teve muito mais do que eu, né? Até te invejo por isso, bastante. E naquele ambulatório você aprende muito, né? Existe uma doença específica, né? Que é o estereótipo da sonolência, né? Mas que vai além da sonolência, que é a narcolepsia. Eu não sei se você teve a oportunidade lá da Neurosono de ver algum paciente narcoléptico, né? E poder contar pra gente aí, né? O que te chamou a atenção, como é que é a vida deles, né? Contar um pouquinho dessa doença aí, que apesar de, entre aspas, ser uma doença rara, é uma doença frequente para quem trabalha com sono, né? E que é importante que a gente diagnostique e que a gente trate. O que você pode comentar um pouco para a gente sobre essa condição? Claro. A narcolepsia é uma doença que causa muita sonolência excessiva diurna, assim como outros distúrbios de sono, mas ela tem algumas características, né? 4 características principais, na verdade. É a sonolência excessiva diurna, é a paralisia do sono, que é um evento que acontece quando o paciente acorda, mas os músculos continuam atônicos. Quer dizer, na musculatura é como se o paciente ainda estivesse dormindo com toda a atonia muscular. Só que ele já acordou, ele já está em vigília. E ele não consegue se mexer por conta disso. Então, uma vez ou outra na vida, até acontece com algumas pessoas que não têm narcolepsia. Então, um evento muito esporádico, né? Mas no narcoléptico isso pode acontecer com bastante frequência. E um outro evento que acontece com a pessoa que tem narcolepsia é um evento chamado cataplexia, e que é como se ela tivesse os músculos atônicos, quer dizer, a pessoa desmonta, tem uma falta de tônus muscular repentinamente, e que isso dá um start, geralmente com alguma emoção, né? Uma tragédia, uma notícia ruim, ou alguma coisa muito alegre, algum evento assim emocional muito forte, e a pessoa tem esse evento de cataplexia. E uma coisa que me chamou muito a atenção, você falou do ambulatório, um paciente lá que teve uma cataplexia enquanto ele estava tomando um banho de mar, e quase ele morreu afogado. A sorte é que ele estava com parentes do lado dele e que o salvaram, ele não morreu, mas é uma condição bastante perigosa, né? De repente a pessoa está fazendo um trabalho, mexendo com máquinas e tudo mais, e pode ter uma cataplexia e incorrer aí em um acidente bastante grave. E o quarto evento da narcolepsia é um evento que se chama alucinação hipnagógica. O que é isso? É quando a pessoa ainda está em sono REM, mas ela já acordou, vamos dizer assim.
né? Então, ela continua sonhando, porque ela está em sono REM, mas ela já acordou, já abriu os olhos. Então, ela tem a impressão de visualizar tudo aquilo que ela está sonhando. Isso se chama alucinação hipnagógica. Trazendo o gancho aqui para a nossa live, a narcolepsia dá muita sonolência excessiva diurna. Graças a Deus, é uma doença que não é tão comum, ela é relativamente rara, mas que as pessoas que têm esses sintomas têm que estar bem atentos mesmo para investigar se não é uma narcolepsia que ela tem. Perfeito, Lê, Jorge comentou muito bem. E lembrar sempre, né, a narcolepsia, para os profissionais de saúde médicos do sono, profissionais do sono, né, a gente está atento a ela. Né, e talvez a gente está conversando com o público, talvez nós estamos conversando com o público leigo, né, que não é especialista nisso. E caso alguém se identifique com essa condição, né, procure um profissional de saúde para identificar ou não essa condição. Adicionalmente, no Brasil hoje, tem a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonência Idiopática, né, que é sediada aí na região de Campinas, se eu não estou enganado, Paulo, né, que pode, né, que tem o site, tem o perfil do Instagram, que pode auxiliar, né, procurar um profissional especializado para o seu diagnóstico e para o seu tratamento. Não, Tá? Então, e lembrar também, né, desculpa interromper, Alan, que pega indivíduos mais jovens, né, não é uma doença assim de, né, não, que você começa a manifestar ali com 17, né, assim, Não, perfeito, né? O pico, né? Mas eu não sei se é o pico, mas a gente pode dizer assim, que a partir da segunda década de vida é que os sintomas se manifestam, né? Que infelizmente a latência entre o início dos sintomas e o diagnóstico é muito grande. Né? Eles têm diagnóstico muitas vezes de depressão, né? Eles têm diagnóstico de condições psiquiátricas, outras condições psiquiátricas, suspeita de hipotiroidismo, são anemia. estereotipados, né? Estereotipados, né? Como Preconceito muito preguiçosos. preguiçosos, né? E não é nada disso. Isso é uma doença, tem toda uma fisiopatologia definida e tem um tratamento. Né? E a gente deve ir além do preconceito. Né? Conselho, deve superar o preconceito. Né? E agora eu vou colocar para o Paulo agora, gostaria que você comentasse um pouco, porque assim, ó, tem várias doenças, comentando na narcolepsia, mas que você pudesse discorrer um pouquinho sobre doenças neurológicas que pudessem, mas que fosse rápido, Paulo, para a gente não porque deve ter um monte de coisa, mas se você pudesse citar um pouquinho, né, de umas 2 ou 3 doenças neurológicas que podem causar sonolência, Paulo. Tem desde das mais assim prevalentes ou mais comuns até, né, a narcolepsia mesmo é uma doença neurológica que tem uma depleção de neurônios aí que produzem um hormônio chamado orexina. Mas assim, pacientes com trauma, por exemplo, com TCE, que tem lesão especialmente de algumas regiões do cérebro, o tálamo, o hipotálamo, podem ter sonolência, né? Tem algumas síndromes genéticas específicas, por exemplo, síndrome de Niemann-Pick, Prader-Willi. Você tem uma condição chamada distrofia miotônica, que o neurologista trata, né? E são pacientes com distúrbio de contração e relaxamento muscular. E aí tem uma série de outras doenças que a gente precisa ficar atento, né? Então, pessoas com doenças renais podem ter sonolência excessiva, doenças hepáticas, câncer, né? Então, uma série de doenças podem estar associadas à queixa de sonolência e mesmo sendo de outras áreas, o neurologista tem que ficar atento sempre porque acaba sendo um dos profissionais mais consultados a respeito, né? Perfeito, e conseguiu fazer uma síntese muito boa das condições mais importantes e frequentes aí. Obrigado, Paulo. Eu queria saber do Bruno agora, né? A gente explorou isso um pouco, né, com os convidados anteriores, mas eu queria ver da tua opinião, né, da tua experiência, né? E quando a gente fala sonolência, né, daquilo que a professora Milka comentou, os alunos não valorizam muito isso, e mesmo assim estão, enfim, tomando substâncias, não estão valorizando. Mas eu queria saber assim, quais são outras possíveis consequências, né? Ou quais são as consequências que a sonolência pode ter no dia a dia do indivíduo, né? Então, como a pessoa pode observar que a sonolência ela está acima do habitual, né? Quais são as consequências, quais são os riscos que ela está associada? A gente comentou dos riscos do estudante de medicina, mas isso vai muito além. Queria ir muito além. O que você podia contar um pouco para a gente, Bruno? Olha, lembrar, né, quem não pegou a live anterior, né, que definição de sonolência é você ter a tendência a adormecer em situações que seriam consideradas inadequadas durante a vigília, que é diferente de um cansaço, de uma vigília, né? E que é um sintoma que tem diversas causas. A gente sabe que grandes, né, é falado, né, que grandes desastres da humanidade ocorreram por sonolência. Desde, sei lá, o acidente nuclear de Chernobyl, alguma coisa assim, tem essa causa. Então, assim, pensando em termos práticos, né, acidentes de trânsito, né,
Então o risco é muito grande. Falam que, assim, hoje em dia mexer no celular e sonolências tem um risco até maior de você sofrer um acidente do que o abuso de álcool, por exemplo. Então, acidentes de trânsito, acidentes laborais, como, por exemplo, você ser responsável, subir em algum lugar, né? Então, a sonolência, ela é responsável por diversos problemas com vários custos para a sociedade. Então, estamos pensando em desastres, grandes desastres, acidentes de trânsito, acidentes laborais. Aí você vai para uma outra escala que é redução do seu desempenho laboral, de cognição. Então, assim, você reduz todos os seus reflexos, sua capacidade de memória e seu desempenho em geral, pensando em sonolência. Claro que quando a gente pensa em sonolência, pensa que a pessoa não teve uma boa noite de sono. Lembrar que também isso pode levar a irritabilidade, a você ter menos tolerância às situações anteriores. Tanto é que alguns pacientes que a gente trata, as pessoas ao lado falam, mudou a personalidade, hoje é uma outra pessoa, a pessoa tem menos necessidade de consumir substâncias, então eu penso mais ou menos por esse prisma. Não, perfeito, Bruno. Isso é bem importante, são suas consequências. Você colocou até medo desses desastres naturais, você lembrou aí do acidente nuclear, né? Teve um outro famoso também, né? Que é o problema do Exxon Valdez, que derramou petróleo na Alasca. Depois teve também, né? O próprio acidente da Challenger, que explodiram os astronautas americanos, foi de manhã no Cabo Canaveral, mas grande parte da equipe tinha dormido 2 horas somente nas últimas 24 horas, então também O Bruno, você não tá, talvez não esteja lembrado, porque a gente é mais novo, viu, Bruno? A gente nem sabe o que aconteceu isso, é da época do Paulo. A gente não sabe o que... Né, Lígia? Essas coisas... Melhor nem falar, nem comenta sobre isso. Só o Paulo mais velho que a gente que sabe dessas coisas aí. Igual, Pois é. Eu também não ouvi falar, só vi o filme, só. Não... Isso, estamos aprendendo aqui com ele. Gente, eu tô rindo um pouquinho, mas é que a gente já está chegando do final aqui, né, dessa live aqui, né, a gente interrompe, infelizmente, a gente finaliza às 8h50 e a gente tem aí 2, 3 minutinhos aí para a gente finalizar, né, então eu vou começar com o Paulo aqui, que está mais próximo de mim, pelo menos aqui na tela, para fazer suas considerações finais sobre a sonolência, Semana do Sono, tá, Paulo, a palavra está contigo, então. próximo geograficamente, estou em São Carlos também, então faz sentido. Bom, eu quero agradecer a ABS, parabenizar você aí, o Edilson, que também não pôde estar com a gente hoje, mas também é nosso presidente, né? Está continuando as benfeitorias aí que o Luciano, o presidente anterior, também estava fazendo. Agradecer a presença da Lígia, do Bruno, né? O Bruno a gente já trocou bastante figurinha em Campinas, e a gente está aqui para isso mesmo, para fazer educação não só entre médicos e profissionais da saúde, mas para o público leigo. É importante essas iniciativas e podem contar comigo sempre que precisam. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado pelas palavras. Agora eu vou passar, então, por distância também, eu acho que o Bruno deve estar mais perto, eu imagino, isso, de verão. Vai lá, Bruno. Obrigado, Alan. Pô, eu queria agradecer sua condução aí, tá? Tanto na anterior quanto a nossa. Agradecer ao Edilson e à ABS pelo convite. E lembrar que bem no início da nossa live a gente falou que uma das principais coisas que tem que se alertar para o sono é a educação. É lembrar que é uma prioridade, que não dormir bem, dormir não é um luxo. E eu acho que a Semana do Sono, realizada pela Associação Brasileira de Sono, tem feito isso muito bem. Então a gente faz o trabalho de formiguinha na universidade, no nosso consultório, no nosso dia a dia, e essa Semana de Sono leva a isso, e isso tem sido muito importante. Eu acho que tem atingido resultados. Acho que a gente desvalorizou o sono por muito tempo nas décadas anteriores, e agora com o conhecimento, educação, fortalecimento da associação, a gente está numa crescente aí. Eu sou otimista por natureza, mas eu acho que isso tem acontecido, e isso vem graças a essas ações aí. Gostaria de agradecer demais o convite, a condução. Paulo, Lígia, muito obrigado aí pelo prazer de estar contigo essa noite. Bruno, muito obrigado aí. Só colocar aqui, o Bruno falou uma palavra, né, quase um slogan, né? Sono não é um luxo.
né? É uma necessidade. É isso mesmo, Bruno. Lígia, contigo agora, um pouquinho mais distante, mas também em São Paulo, né? Isso aí. Obrigada, Paulo, Bruno, Alan, muito obrigada. Agradecer também à Academia Brasileira do Sono por estar aqui, uma oportunidade muito boa de conversar aí com vocês e com o público aí, que é bastante importante entenderem. Então, eu queria falar só uma coisa para finalizar, lembrar o seguinte, a gente falou bastante de sonolência excessiva diurna, né? E que muitas condições patológicas, mas enfim, a privação de sono é bem relevante na sonolência. Eu quero ir para outra ponta. Então, se teve uma privação de sono, tem a sonolência diurna, mas eu quero ir lá para o sono. A pouca quantidade de sono não permite que a gente secrete todos os hormônios, proteínas, tudo que nosso corpo secreta durante o sono. E nós vamos estar privados disso tudo. Né? Então, são inúmeros hormônios, inúmeras proteínas, não vem ao caso falar tudo isso agora, mas isso tem uma relevância muito grande, né? E que diminui, inclusive, a imunidade da pessoa. Né? Então, fazer do sono uma prioridade é um desafio mesmo, com tela de computador, celular, televisão, toda a tecnologia que está aí à nossa mão, controle de luz, é um desafio, né? A gente fazer do sono uma prioridade, mas todos devemos cuidar da nossa saúde, começando pelo sono. Obrigada aí, Alan. Olha, palavras bonitas aí, importantes para a nossa reflexão agora à noite, né? Agora à noite, para a gente guardar antes de dormir, a gente refletir um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, Lígia. E aqui eu vou finalizando, então, agradecendo, né, primeiro aos participantes que estão aqui junto comigo, o Paulo Mei, né, o Bruno, a Lígia, né, todos que eu já conheço há um bom tempo, né, a Lígia há mais tempo ainda, né, muito tempo, na verdade, né? Talvez a idade do Paulo. Verdade, Falar a verdade agora. Né, agradecer a todos vocês aí, né, pela participação conosco, né, foi uma conversa bastante enriquecedora, que eu tenho certeza que nós trouxemos, né, valores aqui, conhecimentos e compartilhamos com todos aqui. Deixo também um agradecimento à Academia Brasileira do Sono, seu presidente Edilson Zecanello, o presidente Antônio Luciano, enfim, né, a todo o núcleo de interdisciplinares que estão com a gente, né, e lembrar, né, que hoje é o penúltimo dia da Semana do Sono, amanhã a gente tem mais,